Fala galera que acompanha a Hashtag 4, mais uma semaninha e... Vamos falar de HQ, curte aqui. Problemas nas HQs. Roda. Momento gay. Com esses megas eventos que acontecem constantemente nas HQs, será que esses megas eventos não atrapalham a contínua história que acontece com o personagem principal? Não sei! Já deixa a sua opinião aqui de cara, porque particularmente eu tenho acompanhado as HQs e elas não me atrapalham. Porém, a Panini, assim como outras empresas, acabam atrasando um pouco as histórias que a gente está acostumado ali. Pô, a gente já espera chegar lá na data, não tá na banca e só tá aquele evento especial. E às vezes eu não quero ver aquele evento especial, eu quero aquela história que eu tô acompanhando, né? A mim me atrapalha, entre aspas, por causa do atraso. Mas fora isso, não tenho nada a reclamar não. O que vocês acham? Eu acho que realmente se não fosse a questão de cortar uma história básica no meio do caminho para botar um evento, beleza, mesmo porque também o que chama atenção são os mega eventos, sabe? Eu acho que acaba sendo uma coisa mais atrativa, rola um crossover com um herói que vem de um outro lugar, acaba ficando mais interessante. Agora, realmente, no meio da história básica, principal, tem um corte, até voltar a história de novo, você já não lembra mais nada que estava acontecendo, então realmente fica esse meio a meio, né? Isso é uma enrolação monstruosa. Eu não quero nem entrar nesse pedacinho da pauta, eu não quero nem falar nada. Você acha que é só ganância mesmo? É porque a verdade é essa, não tem como dizer que não, entendeu? Tudo nessa porra hoje gira em torno do dinheiro, então que se foda, então vamos fazer do jeito que a gente quer. O cara que gosta, que acompanha, que compra, que se foda, ele espera, não espera. Se não gostou, passa pra outra. O nego tá cagando e andando, a verdade é essa. É um pouquinho assim apreensivo, né? Você tá acompanhando uma saga na HQ. Vai, porra, tá semanalmente na banca, vai, compra. Porra, chega na semana que tu, por de repente, é uma conclusão, ou é uma parte mais importante da saga, entra uma outra, é realmente um pouco estressante, porque tu, porra, caralho, tá com tua cabeça voltada àquela saga. Aí chega e coloca um mega evento no meio, foda, né? É estressante. Sabe o que me lembra isso? Parece o Costinha contando piada. Ele começava a contar piada. Não, peraí, eu lembrei de uma outra, ele parava e começava a mesma coisa. A Panini recentemente fez isso. Eu estava acompanhando a saga. Aí, quando eu consegui pegar a outra parte da saga, que demorou um mês, né, para sair, atrasou um mês. Quando eu peguei, eu vi que estava faltando alguma coisa. Eu tive que comprar uma revista de um mega evento, uma edição especial que eu não tinha me tocado. Quando eu peguei, eu entendi o enredo, a continuação. Eu tinha pego uma parte perdida, né? Eles acabam entrelaçando isso às vezes. Foi aquilo tudo que o Fernando falou, a questão mesmo é o dinheiro. Eles querem fazer dinheiro. Eu quero o meu dinheiro! Os seguidos reboots e retcons incomodam muita gente? Como é? Diz aí. Pois é. Dois elefantes incomodam Você muito. tem algum problema comigo? Esse elefante é pra mim. Não, cara, que você falou que incomoda. Eu pensei que você tivesse incomodado. Não? Você sabe que eu gosto de você, eu acho você fofinho. Ai, gente. Fica com ciúme, filho. Vamos lá, e o reboot, retcon, irritam vocês? Sim. Como assim? Deixa por último. Sim, Deixa sim. por último. Irrita? Você que é DC já fez um reboot, assim, a qual tenha te irritado muito? Direto. Assim que você diga, cara, esse aqui... Eu já descia mais Ele não fácil. perguntou isso não, cara. Perguntei. Ele não perguntou isso não. Agora eu quero ver aonde que a DC pisou no calo dele.
Bom, Superman. Superman foi o. Eu acho que o Superman é o melhor exemplo de todos. Eu não preciso falar mais nenhum. Superman. Na verdade, o Superman foi um retcon, né? Não, foi um reboot também. Também Afinal foi de retcon. contas, teve. Foi os dois, foi reboot com retcon. Não, o primeiro foi um reboot que tiveram que tirar aquela apelação dele. Não, na isso é pré- retcon. Tirar os poderes deles é retcon. Reboot é, tipo, dar uma história diferente, mudar, tipo... Sofreu os dois. Retcon da crise Sim, e o reboot sim. nos 52. Não, e antes dos 52 também, quando inventaram de botar ele com poderes elétricos e os caras da quatro. Putz. Você lembra disso? Caraca. Ficou azulzinho vermelhinho? Ai, nem lembrava disso. Porra, não tem como esquecer disso. É DC, gente, é DC. É triste, né? Porque, porra, tu acompanha um personagem, tudo bem, o Super-Homem é um exemplo clássico disso, porque eles acabaram fazendo os dois, reboot e o retcon. Várias vezes. Várias vezes. DC é craque em fazer principalmente o reboot. E eu vou dar um exemplo até da Marvel, o próprio Beyonder, né, Gordinho? Ele foi um retcon certo, tiraram os poderes deles porque ele era totalmente apelativo, mas assim, era o cúmulo do absurdo, entendeu? Mas é chato, porque você acaba gostando do herói, de repente, por causa das afinidades dele, por causa dos poderes, e mudam assim, é um pouco desanimador. É claro, no caso do Beyonder, foi uma roubalheira, eles tiveram que, porra, botar o cara bem honesto, podemos dizer assim, porque ele era uma apelação de marca maior. Foi o que aconteceu na pré-crise do Super-Homem. Era o Super-Homem na pré-crise. Podia Era ser. uma apelação de marca maior. Pô. Tiveram que mudar o isso, jogo. né? Pera aí que tá foda. Abaixa a bolinha que não é E bem aí, assim. Carcaju? Reboot. É eu assinando que eu fui idiota, fiz uma merda, vou tentar de novo. Ponto. Literalmente isso. Retcon. É eu assinando que eu criei uma coisa poderosa demais que nem eu consigo inventar alguma coisa para poder destruir ela. Então eu tenho que enfraquecer ela para poder dar um jeito na coisa. Exemplos claros, perfeito. Resumindo, nos dois eu fiz merda e tenho que consertar. Mas tem outra coisa que incomoda também muito a gente, que é a morte dos personagens, né? E a ressurreição. Vocês acham que isso de morre, vive, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto, irrita, Parece cansa? Lázaro, parece Lázaro. Vive, morre, vive, morre, vive, morre. Cansa. Chato pra caralho, porra. Porra, chato pra Cansa o caralho. leitor esse negócio. Caramba. Claro, porque você acredita o quê? A morte do Superman vai acabar ali, vão ter que inventar alguma coisa nova. Vão criar outro herói. A ressurreição do Superman. Ué, assim? Tá bom, vou ler. Daqui a pouco o Superman morre de novo. Porra! Daqui a pouco, lá vem ele, Superman. Quando é que acaba essa porra? Quando é que chega no final? Quando que você vai ter alguma coisa nova? Quando? Quando? Me responde. Quando? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Não chega. Não chega esse final. Apesar que no caso da morte do Superman foi até interessante porque deu um espaço para virem outros heróis que foram muito bem aproveitados ao longo do tempo. Mas depois o que O que não aconteceu? convenceu foi a ressurreição. Não, mas nenhuma ressurreição é convincente. Convenhamos, muito difícil. Eu acho que esse ponto da morte de um personagem tem que ser muito bem trabalhado, conversado e elaborado. Porque assim, a partir do momento que você mata um personagem, na minha cabeça, cara, morreu. Essa porra de ressuscita, cria um universo paralelo, porra, aí vira muita zoação. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, personagens que morreram e nunca voltaram. Tio Ben, a Gwen Stacy, né, do Homem-Aranha. Tipo, eles morreram e não voltaram. Porra, Super-Homem já morreu 30 vezes. Wolverine já morreu 40 vezes. Os caras vão e voltam. Porra, ou deixa o cara viver, ou mata de uma vez, entendeu? Essa porra de ficar ressuscitando o personagem se torna maçante. Eu acho que é mais fácil eles deixarem uma suposta morte, um desaparecimento, Ou isso, alguma coisa. deu a e entender que criar está um- morto, mas não, o cara tá vivo, o cara no último momento se safou. Pois é, Mas, recentemente mataram o Vigia nas revistas da Marvel. Ainda não o ressuscitaram. Porém, eu acho que cabia muito bem ali naquele arco eles darem um ar de morte e aquela não ser a morte, na verdade ser um casco do Vigia, ser alguma simulação e depois aparecer o Vigia de novo. Sim. Né? Eu não vou dar spoiler aqui da HQ, vale procurar,
Vale a HQ, é muito boa, tem esse arco. Eu acho que você falar de morte de um personagem tem que ser uma coisa muito certa. Tem. Exato. É o que eu falei. Porque para você não ter que voltar atrás. Ou se voltar atrás, faça uma morte que não seja uma morte total. O caso do Super-Homem, que é um clássico pra gente aqui, que a gente vai voltar nessa tecla sempre, foi uma desculpa muito esfarrapada a volta dele, foi um troço muito jogado, eles não sabiam o que fazer pra voltar. Jorge, você que entende mais Batman. Batman já morreu alguma vez? Não, né? Cara, Acho que chegou perto, né, com o lance da coluna dele. esse aí foi o evento mais top dele, né? Que ele foi atacado, Foi mais ficou crítico, paralítico, mais Mas pra não ele. morreu. Mas não morreu. Entendeu? É isso que eu falo. Essa questão. das sagas principais, não. Mas alternativas aí, mas linhas do tempo paralelas. Não, original. Original, não. Aí, é isso que eu falo. Inclusive, isso foi uma das poucas paradas maneiras que realmente teve no Batman. Onde ele teve uma fratura séria, ficou paralítico, não podia mais fazer nada. Aí o nego tava tocando zaralho com o nome do manto dele, e aí ele deu um jeito, né, através do mecanismo... Foi quando ele pintou o Azrael? Foi. Aí ele viu que o negócio tava ficando ruim, não era o que ele queria pro futuro da cidade dele. Ele melhorou a tecnologia dele de exoesqueleto e deu um jeito de voltar a andar. Mas não morreu. Mas não Entendeu? morreu, É isso foi que eu uma falo. volta bacana. E aliás, Azrael foi um cara que quase roubou a cena, né? Não, com No certeza, arco. foi um senhor personagem. DC, fica a dica, faz um filme do Azrael aí. Foi uma parada muito Ou legal. bota ele já, coloca ele já no universo O que eu cinematográfico. tinha citado sobre o Super-Homem, foi realmente, a volta dele foi meio escrota, mas a morte dele deu brecha pro Homem de Não, Aço. a morte pro dele foi Superboy, interessante também, porque... pra aquele ciborgue, né, que tem aquela boca de metal. Aham. Pô, eu achei que foi muito maneiro essa entrada desses outros personagens, mas realmente a volta dele foi bem Foi o que eu escrotinha. falei. Você tem que pensar muito bem na morte de um personagem, porque além de você depois ter que retornar aquele personagem, trazer de volta à vida, fora os novos que vão aparecer após essa morte. Exatamente. Aí você complica o teu meio de campo todinho. Que você mata o cara, vem uma porrada de gente nova, daqui a pouco você traz o cara de volta e aqueles malucos que apareceram, que foi a necessidade causada por causa da morte dele. Vão ficar onde? Ficam lá na gaveta congelados. E aproveitando esse congelamento, você acha que a criação demasiada de personagens, nesse caso, poderia fazer com que outros caiam no esquecimento? Com certeza. Total. Esse congelamento, você acha que cai para o esquecimento os personagens? Com certeza. Você trabalha muito melhor com um time com 10 pessoas do que com um time com 50 pessoas. É mais fácil você comandar, controlar, encaminhar 10 do que você fazer isso com 50. Aí você cria vários outros personagens e até às vezes que tem o mesmo poder que o outro, um sobressai mais do que o outro vai ficar lá no cantinho chupando o dedo esperando. Eu acho que é todo mundo querendo criar alguma coisa que faça um sucesso monstruoso e acabam se enrolando. Ponto. Eu não sei se é de repente falta de ideia, porque eu creio que já se criaram tanta coisa com os personagens que de repente já não tem mais o que criar, entendeu? Mas assim, tudo é questão de você ter um foco. Eu acho que essa galera nova de roteiristas, de desenhistas, de criadores, eles estão meio que desfocados, entendeu? Eles não estão seguindo um foco que deveria ser seguido para poder ser elaborado melhor uma história, ser elaborado melhor um personagem. Eu acho que isso está ficando meio desfocado. Por isso que, ao meu ver, está tendo uma queda de qualidade nessa galera aí. Que tá Você vendo acha aí. que nas histórias de quadrinhos, assim como no cinema, está tendo uma queda de criadores, roteiristas? Tá tendo, mas eu acredito que seja, em parte, como o Phil falou agora, entendeu? Por ter falta já de falta de criatividade no meio de tanta coisa já criada. Porém, eu vejo que essa criação em excesso também é porque cada um quer agradar uma pessoa na Terra. Então, eu tenho que agradar Um grupinho seleto. um negro, eu tenho que agradar o grupo dos negros, o grupo dos gays, o grupo dos religiosos, então acaba criando um heróizinho com cada personalidade para cada um tipo de grupo, e aí torna-se esse monte de gente, perde-se o foco realmente numa história direta, criam-se várias versões paralelas. Isso fica muito confuso. Eu sou muito contra essa questão de história paralela, cara, mundo paralelo. Vou ser sincero, eu não curto muito essas coisas não. Marvel tem 616 universos paralelos, certo? É, Porra, a DC tem 52, não é isso? 52. Porra, fala sério, é tanto personagem, porque caramba, foca nos que já tem, aí cria um exemplo aqui, aquela Legião, a Liga da Justiça do Mal, que é do universo da Legião do Mal. Eu não vejo necessidade disso. Pode ser até uma parada interessante a ser trabalhada, mas
acaba se criando várias ramificações, as pessoas eles se perdem. Eu acho que um universo paralelo é o suficiente. O nosso universo, onde os bons são os bons e os maus são os maus, e poderia haver o universo paralelo em que os bons são os maus e os maus são os bons. Que já está suficiente. Que já não tem. precisa mais nada. O que acontece é que às vezes até na animação eles acabam se perdendo. O Homem-Aranha tem nas histórias em quadrinho, na animação, uma saga que, na época do Homem-Aranha de 2099, a Dama da Teia, ela pega o Homem-Aranha original e vai pegando um Homem-Aranha de Vai cada passando por um mundo universo paralelo em um universo paralelo e pegando todos os outros Homem-Aranha. para alinhar, para ajeitar a linha do tempo. A DC também fez várias coisas para alinhar a linha do tempo. O próprio Flash, Isso que eu ia falar agora. Flashpoint, então, hoje no seriado, se bobear, daqui a pouco o diretor se perde. Terra 1, Terra 2, Terra 3, são quantas terras? 30 mil? No seriado, Caralho. eles chegaram a 18 terras, se Pra não que me engano, isso, agora. cara? Pra que isso? Tanto na HQ, tanto principalmente nas HQs, que eu acho que ela é a raiz de tudo, nos seriados e nos filmes. A eu acho que é explicação sobre isso aí, tudo. a explicação sobre isso aí Confusão toda. está no longa-metragem Liga da Justiça, Crise em Duas Terras, que mostra quantas terras alternativas existem na verdade. Isso na animação, na HQ já teve crise nas terras. Acho que é crise nas Crise em Duas Terras. Crise nas infinitas terras. infinitas terras. É a na Crise nas HQ. Infinitas Terras. Eles acabam dependendo de um universo paralelo, de um universo compartilhado. É o que tu tá falando agora. Star Wars, ele é um do que está vendo a necessidade agora, trazendo o Rogue One, né? Com isso nos cinemas. Que Brevemente. pode ser um tiro no pé. Eu acho que não. Eu acho que no Pode caso de ser. Guerra nas Estrelas não, porque ele acaba saindo um pouquinho daquele mundo só do Darth Vader, do A Luke Skywalker, diferença- para mostrar o restante dos planetas. Pode ser um tiro no Não, pé. a diferença, eu não sou nenhum entendedor de Star Wars. Mas eu creio que a diferença é, Star Wars não tem tanta ramificação quanto Não. Marvel, DC. Eu acho que não. Entendeu? Tem, entendeu? Não se perde tanto com tantas ramificações. Ao contrário desses que eu falei, Marvel. O Mas problema os se Star chama, Wars não tem disso, sabe o quê? Dinheiro. O cara faz, dá uma grana extra, faz mais. Dá mais uma grana, faz mais. Aí daqui a pouco se perde tudo de uma vez. Só que com essa de mundos paralelos, às vezes a gente perde uma coisa que, na verdade, eu acho que poucas vezes a gente viu nas HQs, que é o envelhecimento de um personagem. Recentemente eu vi do Nick Fury. A Marvel tem uma série de revistinhas chamada Ruínas. Que série da Marvel? Se fosse feita em longa, tanto ou em animação ou em minissérie, não importa. Que série seria para todos nós vermos? O Batman mesmo na DC sofreu envelhecimento, aí foi usado o Tobey Maguire, né, como Batman, aquele Batman do futuro. Isso, como ele ficou mais velho, já tinha abandonado o manto, aí foi, na verdade, o Terry McGuinness. Terry McGuinness. Terry. Teve na HQ e teve em animação, eu acompanhei em animação. O Batman do futuro. E o que você acha disso? De não envelhecer os personagens e quando envelhece acaba tendo esse medo, de É repente? porque é uma coisa óbvia. Quando você tem um personagem, ainda mais esses aí que a gente sempre fala o tempo todo, que foram criados em 1938, porra, tem quase 100 anos já de origem do personagem. Você não quer perder um Clark Kent. Não vai perder. Você não quer perder um Steve Rogers. Você não quer perder esse personagem. Então tem sim que criar versões paralelas onde esse personagem envelhece, onde esse personagem morre, onde esse personagem fica paralítico, para que haja uma substituição dele. Mas não deveria- Mas você não perder o seu original. Sim, mas não entendeu? deveria se ter mais prudência em relação a isso? Não ser tão... Prudência. Prudência, Não. todo Por vídeo. favor, por favor. Mas porque pra mim é um derrame desnecessário, entendeu? Nesses fatos, entendeu? Não, Porque não- se perde, ao meu ver. Acaba se perdendo. Não acho que se perca. O problema é o exagero. Pelo contrário, ele não se perde, se complica. Eu não acho que se, eu Se não acho complica. isso. Eu acho apenas um exagero. Porque se realmente tivesse uma linha de tempo principal, atual, nossa, uma linha de tempo futura, paralela, os caras estão velhos ou morreram, tudo mais, foram substituídos por uma nova geração, beleza. São duas ramificações. Uma terceira no máximo, onde o É atual isso. troca, enfim. Isso que você falou de não perder o personagem, isso é óbvio. É claro que eles não vão querer perder nunca um Batman. Se fosse da criação até hoje, o Batman já estava já com Mas, 60, né? 70. mas, Setentão, setentão. já estão tirando, se já não tiraram, que eu não estou acompanhando, o Tony Stark. É. Sim,
Fizeram agora, até o Thor virou uma menina agora. Não, menina não, é Jane Foster mesmo. Não, Enfim, mas... É Jane Foster, é a namorada dele. Não, tudo bem, mas assim, a questão não é mais o personagem que a gente tá acostumado. Entrou outro e é numa linha... E daqui a pouco vai voltar tudo de novo. Diferente do que a DC faz, por exemplo, com o Lanterna Verde. Nós sabemos que o Lanterna Verde é uma pessoa que foi escolhida pelo Anel e se troca de tempos em tempos. Que também é um erro grosseiro da DC falar de Lanterna Verde sobre isso, porque o Lanterna ele é responsável por um setor do Sim, universo. Só da Terra tem uns 5 lanternas, pelo menos. Que eu me lembro falando por alto. Pois é, que é o Hal Jordan é o principal e tem os outros. O Hal Jordan, o Guy Gardner, o John Stewart, o Kyle Ryan, agora tem uma mulher também que é lanterna, que eu não sei o nome dela, tudo da Terra. Porra, peraí, gente. E o resto do universo fica onde? Ninguém ganha anel. Eu sei que o Hal Jordan ele foi para outro planeta, né? Ele foi tomar conta de outro setor e tipo Eu acho que o evoluiu. anel dos lanternas vem tipo naquela caixinha de sucrilhos, sabe? Quando tua mãe comprava no domingo de manhã pra tomar café, aí tu abria a caixinha e fica procurando o brinde. É a mesma coisa, deve ter anel de lanterna pra dar ou de então- pau aí em todo Mas mundo. acho que o Lanterna já é uma ferramenta mais fácil de você trocar. Sim, é verdade. Voltando pro tópico, realmente, é mais fácil de você conduzir. Sim. Eu acho que é um dos personagens que fica fácil de você. Fica, é verdade, é verdade. Agora, É porque a própria história do Lanterna já acompanha desde o início isso. É um ser normal, que é dado o poder a ele e futuramente ele vai ter que passar aquilo à O frente. manto tem que ser passado. Basicamente a história do Lanterna é isso. O Agora, anel como é tem que ser você vai passado. criar isso para um Superman? Como é que você vai criar isso para uma Mulher Maravilha? a chance do Superman seria a cara. Seria o Reino da Manhã. É, No Reino da Manhã ele tem um filho com a Diana É. e o Batman que se foge, né? Que o Batman quer ser o padrinho, lembra que eles falaram isso? Galera, só que as HQs nós vemos aí Marvel, DC, Image, Dark Horse, mas e os pequenos? Existe uma falta de interesse de muita gente aí no mercado de dar ênfase Rapaz, a meu estômago. pequenos escritores, as pessoas independentes. E vamos revelar aqui, eu tenho um livro escrito pela metade, que a outra metade vai ser completada aqui por essa criatura. Sabe-se lá quando, mas vai. Mas olha só, você toma conta da sua vida, vai bater um currículo, vai procurar um emprego, rapaz, vai fazer uma entrevista. Já arrumei. assim que terminarmos de escrever, vamos citar um pouquinho ele aqui. Agora vamos passar por isso. Nós somos escritores independentes. Como é que a gente vai fazer para chegar ao grande público? Se não for pelo YouTube, a gente, pegando o apoio de vocês, não sabemos. Porque nós temos aí grandes pessoas, grandes nomes aí no mercado que não vão deixar a gente entrar no foco, né? Como é que fica isso? Vocês acham que realmente existe uma panelinha nesse meio? É claro, porque olha só, monopólio é monopólio. Se já tem os grandes, para que vai deixar chegar mais? Para a gente ter que dividir uma fatia do bolo? Eu acho que é complicado. Sempre tem um para atrasar, porque não quer. O sol nasce para todos, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Ao meu ver, isso é uma faca de dois gumes, porque houve um certo enfraquecimento nas HQs. Porque por mais que hoje em dia existe uma galera que se interesse, porque está vendo no cinema, está querendo buscar mais sobre o personagem, aquela questão de se comprar a HQ, né, o gibi, né, o físico, né, o material físico, diminuiu. Hoje em dia a pessoa não vai não é como na nossa época, que era um ritual. Toda semaninha a gente chegava lá na banca de jornal, comprava a revistinha para poder ler, que tinha até uma certa expectativa. Nossa, caraca, como é que deve estar rolando essa história? E hoje em dia não tem isso. Hoje em dia, devido à internet, facilitou muito as pessoas. Acaba vendo em casa, baixa pela internet ou compra mesmo online. E eu creio que cada vez mais as editoras vão se interessar menos, porque não está tendo essa demanda toda do papel, né? A pessoa de ir lá comprar. E com a chegada dos novos, fica mais difícil ainda, porque o mercado fica mais estrangulado. Pode ser que tenha algum tipo de panela mesmo nesse mundo, mas eu não concordo tanto com essa questão. Como em tudo quanto é campo tem panela. Não é só nesse mundo. Não, fato, mas assim, eu acredito que nesse tenha sim, porque é diferente, por exemplo, do mundo dos jogos. Os jogos indie, né, os jogos que seriam de produtores independentes, estão crescendo muito no mundo de videogame. E já Videogame. Tudo bem, mas Não HQ. mas é o que eu tô falando. Porra, tá surdo? Cala a boca, fala só.
Porra. Mas é justamente por isso. Também é uma empresa muito milionária que dá dando espaço para os pequenos, coisa que realmente não tem acontecido nas HQs. Agora, não vou apoiar a ideia de que a culpa seja da internet. A culpa também é, se eu pegar minha coleção, por exemplo, da Queda do Morcego, cada revista lá é R$1,60, R$1,80. Quanto custa uma revista hoje? Tá caro, neguinho. Tá. Não dá pra fazer coleção. Tá caro. Quantas revistas saem por semana? Por mês? Não Tem dá isso pra também. colecionar. E fora que, Sabe? concordo com esse ponto de vista do capitalismo, tá muito mais caro. Na nossa época, uma revista era R$2, R$1,80, R$1,50. Eu vou fazer a menção aqui da ideia do que o Jorge comentou antes da gravação, que tem também aquela parcela do público que é preguiçosa. Isso que eu ia falar agora. Tem. Hoje em dia, as pessoas Não gostam de ler. Estão com preguiça de ler. Ela não tem interesse de pegar uma pilha de gibi, pegar uma Dinastia M, por exemplo, e ler toda no gibi. Tem preguiça. Hoje em dia as pessoas querem muitas coisas mastigadas. Filmes, Animação. seriados, animação. Pegar a essência... Eu faço de tudo, eu leio na HQ, vejo a animação, às vezes a adaptação da animação não tá 100%, e ainda vejo no filme. E Fala, você, Jorge. Fernando? Fala aí. Vou te dar um exemplo do que o Felipe tá falando aqui. Eu pegava livro de história para ler para os meus filhos. O meu vizinho pega o tablet, bota na internet e busca historinhas para a hora de dormir. Um canal que tem na internet, ele bota no tablet pro filho dele. Para você ver a questão da preguiça de você pegar um livro, abrir aquela página e Essa ler. preguiça chegou até no mundo dos pais, né? Até a criação hoje. Mas aí eles utilizam a desculpa da tecnologia. Não, Não, é a a desculpa preguiça. de que não tenho tempo de olhar o meu filho. É a preguiça. É, preguiça. Meus filhos É conhecem preguiça. Branca de Neve, conhecem Peter Pan, conhecem Pinóquio de livro. Não é só de DVD da Disney, conhece de livro. E tem pai aí que nunca pegou um livro e abriu para o filho ler. Como é que o filho vai se interessar em ler? Fato. É, porque não lê a essência, desculpa. Os amantes de Senhor dos Anéis conhecem, muitos conhecem Senhor dos Anéis do livro primeiro. Não, quem conhecia, os fãs que foram ao cinema ver Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o primeiro filme, todo mundo foi em ponto de crítica para cair de pau em cima do Steve Jackson para ver se estava igualzinho. E todo mundo tomou no cu, porque o Steve Jackson lia, garoto, ele lia. Harry Potter também veio primeiro em livro. Foi o que aconteceu com Deadpool. Primeiro história em quadrinho, foi bem adaptado. Tudo bem que o roteiro, repito, já deve ser a terceira vez que eu falo isso, repito, do filme Deadpool foi fraco o roteiro. Mas o cara seguiu a essência. Com certeza lá, ó, pegou o gibizinho, papelzinho. Não foi preguiçoso, leu. Então, é isso. Gente, dá a opinião de vocês aqui embaixo. Não se esquece. E se inscreva, curta, compartilha. Até a próxima. Clica no sininho para receber nossos vídeos. Isso tá? aí, isso aí. É isso aí, fica ligado. Valeu! Quer trocar de lugar, não? Por quê? Fernando já mentiu. Não vou falar não. Eu me vivo durante a gravação. Tô com fome. Normal. Não É. tentou, cara. Depois eu que sou o olho. Sou madre de ruim, todo mundo sabe disso.